Começar. Boa noite para todos vocês que estão aí. Vamos começar. Que eu me lembre, paramos na lição 21, né? Tá certo? Você vai vendo as respostas aí, Caio? Posso ver, eu vou... E vai me dizendo? Bom, deixa eu... Olha, é lição 21, eu não tenho certeza se é. Lição 21, eu acho que nós terminamos. Eu estou determinado a ver as coisas de modo diferente. Isso eu acho que foi a última, sim. Foi. Né? Foi. Então, vamos começar. Lição 22. O que eu vejo é uma forma de vingança. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente tem que ver o mundo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Isso vem a ser um círculo vicioso sempre crescente, até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de ser. O seu modo de ver, desculpe. Caso contrário, pensamentos de ataque e de contra-ataque o preocuparão e povoarão o seu mundo inteiro. Que paz pode ele ter dentro da sua mente nesse caso? É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real. Não é uma descoberta feliz descobrir que podes sim escapar. Fizeste aquilo que queres destruir, tudo o que odeias e queres atacar e matar. Tudo aquilo que temes, não existe. Deixa eu botar aqui mais perto da luz. Não estou enxergando bem. Está melhor? Tá ótimo. Agora tá. Tudo aquilo que temes não existe. Olha para o mundo ao teu redor, pelo menos 5 vezes no dia de hoje, durante 1 minuto, no mínimo, a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para o outro, de um corpo para o outro, diga a ti mesmo: eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Espera aí que eu não estou confortável aqui, que eu não estou podendo cruzar a perna. Aí. Pronto. Agora sim, tá. Obrigada. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? A resposta é certamente óbvia. Voltando, lição 22. O que eu vejo é uma forma de vingança. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente tem que ver o mundo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Isso vem a ser um círculo vicioso sempre crescente, até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de ver. Caso contrário, pensamentos de ataque e de contra-ataque o preocuparão e povoarão o seu mundo inteiro. Que paz pode ele ter dentro da sua mente nesse caso? É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real? Não é uma descoberta feliz descobrir que podes escapar?
Fizeste aquilo que queres destruir, tudo o que odeia e queres atacar e matar. Tudo aquilo que temes não existe. Olha para o mundo ao teu redor pelo menos 5 vezes no dia de hoje, durante 1 minuto, no mínimo a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para o outro, de um corpo para o outro, diga a ti mesmo: eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? A resposta é certamente óbvia. Vamos lá, o que vocês entenderam por isso, hein? O que eu vejo é uma forma de vingança. Vocês entenderam alguma coisa aí? Você estava ali ajudando. Você entendeu, Olavo? Nós vimos essa aula na outra semana. Nós fizemos essa aula na outra semana? Não, da outra vez. Que até tem alguém que fala, a melhor defesa é o ataque. É verdade, é verdade, é verdade. Então, seguimos em frente? Ok. Estão concordando aí que nós já vimos essa aula. Então, lição 23. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. Nós vimos essa, Valquíria? Acho que sim. Acho que nós Gente, onde é que eu parei, então? Não foi no 21 que ela falou? Não, da 22 nós já vimos. Alguém aí lembra onde é que eu parei? Fala aí. Você está vendo a resposta, Caio? O que estão dizendo aí? O pessoal ainda não chegou nessa. Eu acho Tem que dar o delay. Tem que dar o delay, né? Eu acho que fizemos a Mas 23. mais 5 comentaram alguma coisa. Será? Nós estamos nos perdendo nisso, né? Eu acho que fizemos, sim, que eu lembro que você falou disso, de desistir. Eu confesso que eu não lembro. Como começa a 23? Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Tudo mais é sem significado. Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Portanto, é com teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui estás mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. O mundo que vês é um mundo vingativo, e tudo nele é um símbolo de vingança. Cada uma das tuas percepções da realidade externa é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver, entre aspas. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo e alucinação um termo mais apropriado para o resultado? Tu vês o mundo que tens feito, mas tu não vês como aquele que faz as imagens. Não podes ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. É isso que a salvação significa. Pois onde está o mundo que vês? Onde está o mundo que vês quando a sua causa se foi? A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio, pois não as estará fazendo sozinho. A ideia para o dia de hoje
introduz o pensamento de que não estás preso em uma armadilha no mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e, em seguida, abandonada, de forma que possa ser substituída. Os 2 primeiros passos desse processo requerem a tua cooperação, o último não. As tuas imagens Daí um minutinho. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Além de usá-la ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para ti mesmo e depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tantos pensamentos de ataque quantos te ocorrerem. À medida que cada um deles cruzar a tua mente, diga: eu posso escapar do que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre. Mantenha em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois, descarta-o e passa ao seguinte. Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que atacas, quanto aqueles em que és atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos. Tu ainda não reconheces isso, e nesse momento, pede-se apenas que os trates como se fossem os mesmos nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais atacas ou nos quais és atacado não são diferentes, estarás pronto para deixar que a causa se vá. Olha, gente, isso aqui está uma maravilha. Não sei se vocês perceberam, mas talvez seja o mais importante que a gente leu até agora. Vocês se deram conta disso? Não, né? Eu acho que é bastante profundo. Super profundo, super profundo. Ô, Shen, será que você pode pegar meus outros óculos lá dentro? Que esse aqui não está legal. Super profundo isso aqui. Porque fala exatamente por que a gente transforma o mundo num mundo cheio de problemas. É em função dos nossos pensamentos de ataque. Vocês aí estão se dando conta da importância disso aqui? É aquele ditado, Oi? quem planta vento, colhe tempestade. Exatamente. E a gente vai plantando vento sem parar. Vai colhendo tempestade. Todos nós. E aí vamos colhendo tempestade, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Achou? Não. Não achou? Não está aí, não? Gente, esses óculos aqui estão aí. Aí não está, não, né? Não está lá na minha mesinha de cabeceira? Não. Esse aqui está horrível. Voltando. Nada mais funcionará. Tudo mais é sem significado. Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Portanto, é com teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Olha, segundo a física, cada vez está mais claro que nós projetamos o mundo que a gente vê.
Ou seja, que o mundo é uma projeção nossa. Prestem bem atenção, o mundo é o que você está projetando. Então, por que não está exatamente o que você quer? Por que esse mundo que cada um de nós vive não está? Porque cada um de nós está vivendo num mundo diferente. Por que esse mundo que nós estamos vivendo não é exatamente o que você quer? E aqui está dizendo porque essa é a verdadeira causa, hein? Não é que o mundo está um horror. Nós é que estamos um horror. E eu tenho pensado muito isso agora, porque vocês não estão sabendo aí, mas imagina que semana passada, no dia do meu aniversário, eu comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir mal e um mal-estar terrível. No dia seguinte, dia 18, eu estava com umas dores nas costas horrorosas. Na noite de 18 e 19, foi talvez a pior noite da minha vida, quem está aqui está sabendo. Eu urrava de dor para encurtar. Herpes zoster. Fui para o hospital, porque chegou ao ponto que eu não aguentava mais, e lá foi diagnosticado herpes zoster. Ou seja, eu me ataquei. Eu me ataquei. Por que eu tive isso? Por que eu estou me atacando? E aí eu comecei a pensar, e tenho pensado muito sobre isso. Muito. Né? Não deixo nada escapar. Fui eu que fiz esse herpes zoster. Ainda estou assim, ó. Estou aqui hoje, não sei nem como, falando com vocês. Porque, a rigor, estou meio de bobeira, estou abobalhada. Tomando 500 remédios, fiquei no hospital 2 dias, um horror. Por que eu me ataquei? E aí eu tenho pensado muito nisso. Olha, eu estou tão feliz, que eu acho que lá no meu subconsciente começou a aparecer a ideia de que eu não posso ser tão feliz assim. Dá para entender? Então, porque estava chegando o dia de você voltar. Ou então porque estava chegando o dia de eu voltar, eu acho que não, porque eu também adoro a minha vida lá. Eu estou adorando essa estadia aqui, mas a minha vida na Bocaina é um paraíso. Eu adoro a minha vida lá. Então, como é possível uma pessoa ter 2 paraísos? Porque eu tô, aqui, para mim, está sendo um paraíso. E lá é outro paraíso. Então, eu tenho que arrumar uma M qualquer, né? Vocês sabem que eu falo palavrão. Uma M qualquer para me sabotar. Tem que ser, só pode ser. Aí fui para o hospital, eu que não vou a médico há 20 anos, fizeram um exame de tudo, né? Da cabeça aos pés, antes de descobrir que era o herpes. Vesícula, pulmão, fígado, não sei o que, sangue, está tudo ótimo. Eu tenho que fazer um herpes? Coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. É uma coisa muito doida. Então, eu acho que esse exercício aqui é bem isso. Como é que a gente acaba fazendo os pensamentos de ataque? E mais, lá no nosso subconsciente, todos nós temos culpa de ser feliz, porque temos a mensagem de que não somos bons o suficiente. E se eu não sou bom o suficiente, eu tenho que arrumar uma merda qualquer, desculpe. Mas eu tenho que arrumar uma merda qualquer. Então, é isso aqui. Veja bem, dentro desse exemplo que eu estou dando, que está acontecendo comigo, eu ainda estou com herpes, eu estou com horror aqui. Tive que trocar viagem, tudo. Eu viajava ontem, vou viajar só domingo, que o médico não deixou viajar. Quem teve sabe a dor que eu tive. Eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará. Tudo mais é sem significado. Mas esse caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque,
tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar porque é meramente um efeito. A causa somos nós, gente. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui sim, estás mudando a causa. Se você começa a pensar sobre o que você está projetando, o que você realmente... Que aqui fora, no consciente, é claro que a gente quer saúde, amor, grana, felicidade, a gente quer tudo. Mas no subconsciente, no nosso sistema de crenças, que é onde está a nossa verdade, o que é que está escrito lá dentro? O que é que você escreveu sobre você mesmo? Aqui fora, no consciente, você é ótima, é uma vítima, é formidável. Mas aqui dentro, no sistema de crenças, que é onde a gente trabalha, o que é que está escrito de verdade? Você que acabou de fazer o trabalho e está terminando. É completamente diferente, né? Uhum. É isso aí. O que está escrito lá dentro é completamente diferente. Por isso é que o aqui fora não muda. Então, voltando aqui, ele é incapaz de mudar porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui sim, estás mudando a causa. E o efeito mudará automaticamente. O mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Shen, desliga lá a máquina de secar que está pitando. Cada uma das tuas percepções da realidade externa é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo? E alucinação um termo mais apropriado para o resultado? Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. O nosso maior problema é esse. A gente vê o mundo. A gente não vê que fomos nós que fizemos todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Gente, pelo amor de Deus, busquem um trabalho que mostre isso. Somos nós que estamos fazendo, somos nós que fazemos Dilmas e Lulas e todo esse resultado que o Brasil está vivendo. Somos nós, é o nosso subconsciente, querendo ou não. Somos nós juntos, não tem jeito. É a forma da gente se castigar. Não tem como, a gente se castiga de N formas no subconsciente. Estão comentando aí alguma coisa? Não, alguns comentários. Você pode ir lendo? Posso. Bom, primeiro o pessoal te desejou melhoras. Tá. Né? A Flávia comentou que quando nos conhecemos, entendemos as culpas que carregamos. Senta aqui, Cai, Isso mais é perto. Não cuidado, chega. Ah, por causa do chega, fio não não se chega. conectar Tá. no Wi-Fi. Senão já... Tá Tem bom. o código do Wi-Fi? Qual é o código do Wi-Fi aqui? O quê? O código da internet. Ah, mas não, fica fraquinha. Vai, Caio, e aí? A Flávia ela comentou que quando nos conhecemos, entendemos as culpas que carregamos. E a culpa nos persegue. É isso aí. Perdoando, nos vivemos sem culpa e nos sentimos merecedores de sermos felizes. Perfeito. É esse trabalho de se perdoar lá dentro, no profundo, que nós temos que fazer. E aí ela complementa que só podemos nos perdoar se entendermos as causas. Perfeito, Flávia, por aí mesmo. O que mais? O Dilson comentou que somos responsáveis pelo que vemos e fazemos. Isso. A Elizabeth fez uma brincadeira com você que foi o medo de ficar um ano mais velha. Mesmo com essa felicidade, essa Seguramente, Beth. Uma merda isso. 75 não é mole. A Cristina comentou aqui, Ana, se você se ataca com tanto conhecimento, imagina nós. Pois é isso aí. E é ótimo que vocês saibam que eu não sou diferente de ninguém. Basicamente é isso, por enquanto. Tá? Então, a gente tem que se vigiar 24 horas por dia. Porque se não se vigiar, se ataca. Eu já fiz, óbvio, que com tanto conhecimento, uma melhora enorme. Vocês não têm noção do que era. Que
O Billy cansava de dizer, se teus alunos soubessem a peste que você é, você não ia ter nenhum aluno. Mas... É interessante, Ana, os animais vêm. Os animais vêm. Porque você já deve ter visto vídeo de gente que chega, de um homem que entra no meio dos leões e eles vão se abaixando. Eles percebem que o outro não vai atacar. Com certeza, então, com certeza. Eles conseguem ver isso, né? É lógico. A gente não tem esse poder, porque eles são puros. Né? Exatamente. Mesmo cachorro, gato, pois todos, os animais percebem. Eles percebem que você tem medo. Com certeza. Então, eles chegam para você. Né? A nossa agressão sempre está vinculada ao medo. Porque no subconsciente a gente sabe, quanto mais medrosa você é, mais você ataca. Porque é causa e efeito o tempo inteiro. Você ataca e você sabe que vai ser atacada. Então, você sabe que vai ser atacada, você ataca mais ainda. Então, o mundo vai ficando um horror. Quanto mais medo você tem, mais sinal de que o mundo está um horror você está dando para si mesmo. Para si mesmo e para os outros. Então, voltando. O mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Cada uma das tuas percepções da realidade externa é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Ou seja, cada dificuldade que você tem no mundo externo nada mais é do que uma projeção dos teus pensamentos de ataque o tempo todo. Só que a gente não quer assumir isso. Então, a gente arruma alguma coisa ou alguém para culpar, para não assumir que são nossos esses pensamentos. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Não seria a fantasia uma palavra melhor para tal processo? E alucinação um termo mais apropriado para o resultado? Com certeza. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens, ou seja, você procura tirar a sua responsabilidade. Não te vês como aquele que faz as imagens. Não podes ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. É isso que a salvação significa. Pois onde está o mundo que vês quando a sua causa se foi? A visão já mantém uma substituição para tudo que pensas que vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e, assim, transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio, pois não as estarás fazendo sozinho. A ideia para o dia de hoje introduz o pensamento de que não estás preso numa armadilha ao mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e, em seguida, abandonada de forma que possa ser substituída. Os 2 primeiros passos desse processo requerem a tua cooperação. O último, não. As tuas imagens já foram substituídas. Ao dar os 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Além de usá-la ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. E, olha, precisa de 5 períodos mesmo, porque se você começa a se observar no que o exercício diz, ou seja, eu posso escapar do mundo que vejo desistindo dos pensamentos de ataque, você começa a se dar conta quantos pensamentos de ataque nós temos durante o dia. É um absurdo. Você começa a ver o quanto você está atacando o outro, o quanto você está se atacando, o quanto você está atacando o mundo. É incrível. Então, é bom fazer os 5 mesmo. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para ti mesmo e depois fecha os olhos
e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tantos pensamentos de ataque quantos te ocorrerem. À medida que cada um deles cruzar a tua mente, diga: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre tal e tal coisa. Mantenha em mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois descarta-o e passa para o seguinte. Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que atacas, quanto aqueles em que és atacado. Quais são os pensamentos em que somos atacados? Aquele em que você se vê como uma vítima de alguém, de alguma situação, de alguma coisa. Mantenha em mente cada pensamento de ataque, diga isso, depois descarta-o e passa para o seguinte. Durante os períodos de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos em que atacas, quanto aqueles em que és atacado. Os seus efeitos são exatamente os mesmos, porque ambos são exatamente os mesmos. Tu ainda não reconheces isso, e nesse momento pede-se apenas que os trate como se fossem os mesmos nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais atacas e nos quais és atacado não são diferentes, estarás pronto para deixar que a causa se vá. Queria comentários aí. Aqui, vocês. Como é que vocês veem isso? Vamos lá. Nada? E aqui está todo mundo mudo. Aí também está mudo? Não, o pessoal está comentando bastante. A Rose Ferraz, ela diz que a questão está em nos vigiarmos para evitar as falas e os momentos de ataque. Isso. Eu sinto que todos os meus pensamentos de ataque são gerados pelo medo ou pela culpa. Ah, perfeito, Rose, é isso mesmo. A Ana Flora, o problema é reagir a tudo. A Flávia diz, boa Rose, vigiar e contar até 200. Os ataques de raiva se diluem. Ótimo. A Elizabeth, temos que praticar a compaixão, primeiro com a gente mesmo e com todos à nossa volta. Mas vamos ver. A Maria, a raiva e o medo sempre vêm de uma história que acreditamos. Se estamos no presente, não existem histórias. E quanto mais você larga as histórias, mais a paz do presente nos persegue. E vai ficando mais fácil. Criar nas histórias é um vício. Perfeito. Perfeito. Aqui, se ninguém... Eu acho que é um pouco do ser humano, está sempre na defesa, não é? Pois é, por que o ser humano está sempre na defesa? É exatamente isso. Por quê? E por que está com medo? Falta de segurança. Por que está com falta de segurança? Porque não se ama. Por que não se ama? Ana, porque... Não, eu acho que é pelo desconhecido mesmo. Você está sempre em alerta. Espera aí, o desconhecido é o minuto seguinte, agora já é o desconhecido. Então, que medo do desconhecido é esse se nós vivemos no desconhecido? Como é que a gente... Então não tem vida, porque nós estamos vivos, o próximo segundo já é o desconhecido. E aí? Como é que a gente vai ter medo, então? Eu acho que é um pouco o que você falou, da crença da criação. Porque desde pequeno você é treinado a... Não põe a mão no fogão que você vai se queimar. Não conversa com estranho. É tudo sempre... Na base do medo. Na base do medo. Então, você acaba criando isso. Você tem medo de alguma coisa que ainda nem aconteceu, mas você já tem medo. Pois é, então é aí que a gente tem que trabalhar. Mas não é uma coisa mais ou menos inerente ao ser humano? Porque temos as crenças de que algo ruim vai nos acontecer. Então, se a gente quer um mundo melhor para si mesmo, a gente tem que mudar onde? O mundo aqui fora? Não.
Tem que ver o positivo. Tem que mudar lá dentro, tem que ver o negativo lá dentro e mudar lá dentro. Porque senão a gente não vai conseguir evitar as guerras, as revoluções, a fome. Isso tudo está dentro de nós. Somos nós que temos que mudar. Isso são os pensamentos de ataque. Quando a gente começa a mudar os nossos pensamentos de ataque, o nosso mundo particular começa a mudar. Isso vai influenciando. O outro começa a mudar também. Começa a ver que é possível ser feliz. O outro começa a mudar também. E é aí que a gente vai mudando. Eu acho que isso é o seguinte também. É a diferença entre o ser que é pessimista e o ser que é otimista. Espera aí, eu acho isso muito ruim também, Olavo. Essa coisa do ser que é pessimista e o ser que é otimista. Porque o que quer dizer ser otimista? Você vê o mundo não com pensamentos de ataque. Você vê o mundo com pensamentos não de ataque. Por que a pessoa otimista vê o mundo sem pensamentos de ataque? Por quê? Porque a gente para aí, a fulana é otimista. Por que a fulana é otimista? Por quê? Porque o mundo, talvez, que ela criou, porque a gente cria o nosso mundo. Sim. O mundo que a gente cria, do ponto de vista otimista, é um mundo sempre bom. Por que é um mundo sempre bom? Que não vai lhe causar nenhum mal, nenhum medo. Exatamente. Então, por que nós podemos criar um mundo que não vai lhe causar nenhum mal, nenhum medo, e o outro não consegue criar esse mundo? Porque o outro é pessimista. Por que o outro é pessimista? Você não nasce pessimista. Não. A pessoa fica. A pessoa fica. Claro. Exatamente. Por que a pessoa fica pessimista? Eu acho que ela só tem pensamentos de ataque. E por que ela só tem pensamentos de ataque? Porque o mundo passa isso. O mundo que ela criou é um mundo ruim para ela. O mundo todo só. Não é o mundo todo, você vai me perdoar. Não, o mundo que ela criou, que ela está vendo, essa pessoa, é um mundo ruim. Então ela tem que atacar esse mundo ruim. Sim. Nada para ela existe que é bom. Sim. Então ela tem que atacar e acaba voltando para ela. Claro que volta para ela, sem sombra de dúvida. E qual seria a forma dela mudar isso? Ela deixar de ter pensamentos de ataque. Que é exatamente o que fala aqui nesse trabalho. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos meus pensamentos de ataque. Nós estamos o tempo inteiro atacando, gente. Isso é o que nós fazemos, Rejane. Não tem saída. Não é o mundo que está assim. O mundo é efeito do que nós estamos fazendo. Então, é isso que eu digo. Porque se você vê uma energia por tudo, o que, vamos dizer, choveu aqui dentro, molhou, inundou até o teto. Em vez de você pensar no negativo, você vai pensar no positivo. Puxa, inundou até o teto. E daí? Pô, que coisa boa. Agora o seguro vai pagar, vou ter um negócio. Você vai me perdoar. Aí é a gente brincar de poliana, não é isso. Não é isso. Por que choveu e inundou até o teto? O que é que eu fiz para isso acontecer na minha casa? Não é por aí, não. Ah, que bom, então agora o seguro não sei o quê. Não é brincar de poliana. Não é isso. É a gente assumir, desculpe, e ver o que você fez para isso acontecer na sua casa. Foi algo que você fez. É isso que a gente não quer assumir. É o que você a gente falou. Tem que ir à raiz, à causa. E a causa somos nós. É aquilo que você falou. O que eu fiz para ter o herpes? Exatamente. O que eu fiz para ter o herpes? Não adianta. É comigo. Não é eu peguei, eu não sei o quê. Não, é comigo. O que é que eu fiz para fazer esse herpes? Porque nós somos responsáveis. Agora, totalmente. Totalmente. O que você me diz, então, quando acontece alguma coisa e que a gente diz assim, puxa, que bom que aconteceu, porque foi para o meu bem que aconteceu. Está errado.
Está errado quando a gente pensa assim. O que é que eu fiz para isso acontecer? A gente tem o tempo inteiro que se colocar como criador do mundo, do seu mundo. Essa é que é a realidade, gente. Enquanto nós não nos assumirmos como co-criadores com Deus, não mudaremos a nossa vida e o mundo. Nós temos que mudar isso. Somos co-criadores com Deus, portanto, responsáveis por absolutamente tudo que nos acontece. Tudo, gente, tudo. E a gente não quer isso, a gente quer que o vizinho seja responsável, o outro é que é o FDP, o outro é que não sei o quê. A gente está o tempo inteiro botando a culpa no mundo e no outro. E é mentira isso. Se a gente está buscando consciência, temos que assumir a nossa responsabilidade. Cai a ficha para você, Caio? Sim. A questão da responsabilidade é muito clara, né? Fica claro para você. Claro. Que bom. Claro. Que ótimo. Pessoal aí, o que vocês estão achando desse papo? O que estão falando aí? Quero que vocês comentem aí também, né? O pessoal comentou bastante. Peraí, estou voltando. A Marisa Paz comentou que sempre que percebo que estou nervosa com alguma coisa, intuitivamente falo para mim mesma: o que vai adiantar se irritar com isso? Consciente, vejo que nada e mudo de faixa. A situação então não me pega. Tá. O Carlinhos falou boa noite para você e disse que estava conversando com o Valmei, por isso entrou só agora. Dilson, se conseguirmos ficar alguns instantes na calma, não deixando o ataque virar a vida que não quer, o minuto seguinte pode ser transformador. A Elizabeth, na defesa, sempre, na separação. Se estivermos vivendo plenamente cada segundo, estará tudo certo. Mas, o Dilson, o mundo é neutro. Se a pessoa é positiva, vê alegria, vida em tudo. Vê alegria, vê vida em tudo. Se é negativa, vê ao contrário, que nada vai dar certo. Acho que conta aquela questão do pessimismo, otimismo, Sim. Né? A Flávia, o otimista caminha sem culpa. Acredita na felicidade. Vê a beleza externa porque carrega essa beleza em seu interior. Que mais? O Carlinhos. Hoje de manhã conversei muito sobre nossos medos com um amigo citado e começou a vir à tona todos os medos que tive no passado. E descobri que isso atrapalha a minha vida até hoje. Que mais? Acho que é só isso por enquanto. Tá. Então, lição 24. Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação. E essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconhecesses que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje, não entendi, peraí. Mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar.
alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática. Gente, eu estou meio abobalhada. Vou ler de novo, porque eu não estou entendendo. Acho que é tanto remédio que eu estou tomando. Alguns poucos sujeitos considerados honesta e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de práticas que devem ser empreendidos hoje serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Tá? Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente com os olhos fechados, em busca de situações não resolvidas acerca das quais estás mentalmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente, que fazem parte do resultado desejado, e também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na tua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte. Na situação referente a tal, eu gostaria que acontecesse tal coisa, eu gostaria que tal coisa acontecesse e que tal coisa acontecesse. Pontinhos. E assim por diante. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultado quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação, ou nem mesmo ser inerente a ela de alguma forma. Se esses exercícios forem feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências que nada tem a ver com a situação. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias. Atenção, porque isso é a pura verdade, hein? E que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a algumas das tuas metas. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, diga a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. E passa para a seguinte. Ser honesto consigo mesmo. Ser honesto consigo mesmo não é fácil, né? Não. Não é fácil. Mas é isso que ele está propondo, né? É isso que ele está propondo. Agora, qual é a grande vantagem da gente ser honesta consigo mesmo, embora não seja fácil? A gente passa a comandar a nossa vida. E isso é uma maravilha. Você passa a ser verdadeiramente o criador dos acontecimentos da tua vida. E isso vai dando uma felicidade tão grande em todos os segmentos da tua vida, que aí, de repente, você faz um herpes, como eu estou fazendo. Porque nós colocamos meta, mas em compensação não fazemos nada para atingir essa meta. Pois é. E aí ficamos tristes por conta disso. Exatamente, mas tem que colocar a meta e fazer alguma coisa, sem sombra de dúvida. Voltando aqui. Eu não percebo esses óculos, está horrível, gente. Você não achou o outro, né? Mal estou enxergando com esse.
Eu não percebo os meus maiores interesses. Em nenhuma situação que surja, reconheces qual é o resultado que te faria feliz. Portanto, não tens nenhum guia para a ação apropriada e nenhum modo de julgar o resultado. O que fazes é determinado pela tua percepção da situação e essa percepção está errada. Assim, é inevitável que não sirvas aos teus maiores interesses. Ou seja, não estamos justamente indo em direção àquilo que a gente quer. Assim, é inevitável que não sirvas os teus maiores interesses. No entanto, eles são a tua única meta em qualquer situação que seja corretamente percebida. De outra forma, não reconhecerás quais são eles. Se reconheceres que não percebes os teus maiores interesses, seria possível ensinar-te o que eles são. Mas na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. Isso aqui é outra frase importantíssima, hein? Na presença da tua convicção de que sabes, não podes aprender. Isso aqui é o grande empecilho à nossa felicidade. É a convicção que nós temos de que estamos certos e de que sabemos. Essa convicção dança. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se está a fim de ser feliz, é deixar cair a ficha de que a gente não sabe de nada. Ou melhor, de que tudo que nós achamos que sabemos está errado. Enquanto a gente não deixar cair essa ficha, dançou. Não tem jeito. A ideia para o dia de hoje é um passo em direção a abrir a tua mente para que o aprendizado possa começar. Os exercícios para o dia de hoje requerem muito mais honestidade do que estás acostumado a usar. Alguns poucos sujeitos considerados honestos e cuidadosamente em cada um dos 5 períodos de prática que devem ser empreendidos hoje, serão mais úteis do que um exame mais superficial de um grande número deles. Sugere-se 2 minutos para cada período de exame mental envolvido nos exercícios. Os períodos de prática devem começar com a repetição da ideia para o dia de hoje, seguida pelo exame da mente, com os olhos fechados, em busca da de situações várias, não resolvidas, acerca das quais estás atualmente preocupado. A ênfase deve estar em descobrir o resultado que queres. Reconhecerás com rapidez que tens várias metas em mente que fazem parte do resultado desejado. E também que essas metas estão em níveis diferentes e são frequentemente conflitantes. Isso aqui é outra coisa que a gente não se dá conta, de que o que a gente verdadeiramente deseja é conflitante. Uma coisa é conflitante com a outra. Ao aplicares a ideia para o dia de hoje, cita cada situação que te ocorrer e depois enumera cuidadosamente o maior número possível de metas que gostarias que fossem alcançadas na tua resolução. A forma de cada aplicação deve ser mais ou menos a seguinte: na situação tal, eu gostaria que tal acontecesse e que tal acontecesse. E assim por diante. Tenta incluir tantos tipos diferentes de resultado, quanto honestamente te possam ocorrer, mesmo que alguns deles não pareçam estar diretamente relacionados com a situação e nem mesmo ser inerente a ela de forma alguma. Se esses exercícios foram feitos adequadamente, reconhecerás com rapidez que estás fazendo um grande número de exigências, que nada tem a ver com a situação. Isso é outra coisa chatíssima que a gente faz, hein?
é exigir que o resultado seja da forma como a gente acha que é o caminho. A gente não se dá conta de que existe sempre um caminho muito mais rápido que a gente não está percebendo. Tu também reconhecerás que muitas das tuas metas são contraditórias, que não tens nenhum resultado unificado em mente e que, independentemente de como a situação se resolva, não podes deixar de te desapontar com relação a algumas das tuas metas. Depois de examinares a lista do maior número possível de metas almejadas para cada situação não resolvida que passa pela tua mente, diga a ti mesmo: eu não percebo os meus maiores interesses nessa situação. E aí, então, passa para o seguinte. Lição 25. Deu para cair alguma ficha dessa outra lição? Conflitantes. Vamos lá, fale. O que você faz? Você abandona as duas, porque elas são conflitantes. Se você for por esse caminho, você não vai se sentir bem, porque tem esse daqui que é conflitante. O que a gente faz aí numa hora dessa? Numa hora dessas, a gente tem que escolher o que a gente realmente quer. Porque se elas são conflitantes, é porque a gente não sabe direito o que quer. Né? Então, a gente tem que ver se são conflitantes, Valquíria. Tem uma delas que é contra a gente. Trata de perceber isso. Sempre tem uma que é contra a gente. Por isso é que dá o conflito. A gente está sempre se sabotando. Todos nós. Estamos o tempo todo... Porque nós temos uma ordem aqui dentro do nosso sistema de crença. Exemplificar, por exemplo, é bom, né? Eu vou exemplificar. A minha situação, vamos dizer assim, para... Vocês estão ouvindo aí a Valquíria falar, que é muito importante? Provavelmente não. Estão ouvindo? Eu acredito que sim. Estando aqui, né, que aqui é um lugar, eu digo, seria o paraíso C. Então, uma meta minha seria ficar aqui, com o Lavo, tudo isso. Aí, a minha outra meta seria estar junto com a minha família. Então, totalmente conflitantes, porque eu estou aqui, eu estou lá. Então, eu gostaria de estar aqui e, ao mesmo tempo, eu gostaria de estar lá. Agora, qual é contra mim? Possivelmente eu gostaria de estar lá. Porque, na realidade, a tua família, atualmente, é o Olavo. Os filhos já estão casados e já têm as suas vidas formadas. Claro que existe o amor entre eles, mas você não vai viver na casa da tua filha ou do teu filho, porque você vai atrapalhar. A gente sabe disso. A gente tem que ter essa consciência. Então, isso é conflitante. Não, são duas metas. Então, aí daqui a pouco a gente vai se meter tanto na vida do filho ou da filha que eles vão começar a nos rejeitar. Claro, eles têm a vida deles, o núcleo deles. Está aí o conflito. E você quer estar dentro do núcleo deles. Não dá para a gente fazer isso. Eu tenho a mesma situação que você, eu tenho 4 filhos, eu também tenho uma família super feliz e super agarrada, mas não dá, cada um tem que ter a sua vida. Você não acha que sua filha faz uma série de coisas certas e uma série de coisas erradas? Sim. Acha. Que você não acha que eu faria. Exatamente. É diferente do que você faria. Você não acha a mesma coisa do teu filho? Acha, com certeza. A gente acaba se metendo na vida deles e dizendo, olha, você está errado, olha, não faça isso. E isso vai prejudicá-los muito. E vai prejudicar você também. Porque eles vão acabar te rejeitando. Puta, que chata a mamãe. Toda hora está aqui se metendo. Que chato o papai. Peraí, o Olavo está aqui ajoelhado. Faço questão de mostrar. Ave. Estão vendo? Peraí. Ave. É hora de orarmos para todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Ai, vê que aqui também é uma palhaçada. Isso que a Ana falou é exatamente aquilo que acontece.
inconscientemente. Claro. Não só aqui, eu também, se estou lá, a gente vê coisas que nós não faríamos. Eu faço isso, quer meu corrigir. Deus. Lógico. E fala, mas não é assim. E vai começando a criar conflito até criar uma briga. Até criar briga. Então, veja como é... Vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo comum a todas nós, mais ou menos na nossa idade, que temos família e filhos. Veja bem como isto é conflitante. Nós queremos a felicidade deles, não é isso que você mais quer? A felicidade dos nossos filhos. E nós achamos que sabemos o caminho para a felicidade deles melhor do que eles, não é isso? Vamos dizer que sim. Vamos dizer que sim? Não, na hora em que você diz está errado isso e está errado aquilo, você está querendo dizer o quê? Eu sei mais do que eles. Não é verdade. Eles já são melhores do que nós. Os filhos deles já são melhores do que eles. E assim por diante. A gente não tem que se meter. A gente tem que se segurar e não tem que se meter. Mas é interessante que você arruma justificativas para você mesmo. Né? Você tenta... Não, mas aqui é bom porque eles podem vir para cá, eles ficam aqui. Entendeu? Você tenta, se vocês... A minha meta é ficar aqui, então você arruma justificativa para não, vamos dizer, chocar a outra que é ir para lá. E vice-versa. Então eu falo, não, aqui é bom, porque eles podem vir quando quiserem, eles sabem que a casa está aqui para eles, tal. Eu estou contra aquela minha meta de ir para lá. Aí quando não, a minha meta é ir para lá, então, mas aí eles não vão poder vir aqui, você tenta... Ou seja, você fica dividida o tempo todo. Não, e você tenta uma justificativa para, vamos dizer, para se consolar por esse ou por esse lado. É interessante isso, né? Pois é. Você mas aí tenta se convencer de que não, essa meta é melhor ou essa meta é melhor. Mas aí você está conflitante. Não, são conflitantes. Conflito o tempo inteiro. Vocês estão acompanhando aí? O conflito é nosso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Volto a dizer aquilo que você falou na aula 23, que nós criamos um mundo que nós queremos. Que nós queremos. Exatamente. Então, se não está legal, a gente tem que ver o que a gente está criando. Somos nós que estamos criando. Não adianta. Não adianta. Não é o mundo que é assim. Você está entendendo, Rejane? Está batendo para você? Minha filha está mais do que claro para mim. Né? Porque ela está vivendo a vida dos filhos dela, na mente dela. Claro. Lógico. Não. Lógico. Não, não. Está lá. Não, você está vivendo no seguinte sentido. Pensando, eles podem vir para cá. Então, você está vivendo um futuro que você vê para eles. Agora, se você vive... Desculpa falar, hein? Se você vive... O meu marido quer ficar aqui, nada mais me interessa. Então, mas é por isso que são duas metas conflitantes. Não, porque o filho você já criou, o filho eu penso isso também às vezes. Eu já fiz o meu papel, então agora já tem a família deles. A minha família, meu núcleo familiar, é o Olavo e eu. Claro. Então, lógico, isso daí é uma justificativa para mim. Eles têm a vida deles, eles têm o mundo deles, graças a Deus, estão bem casados, bem financeiramente. Então, não é uma preocupação isso. Então, aí eu arrumo essa justificativa para mim. Aí, por outro lado, eu penso, mas eles estão crescendo, eu não estou vendo. Eu olho, em frente à minha cama, eu tenho uma foto dos 4 há 5 anos atrás, quando nós viemos para cá. Então, eu vejo, por exemplo, meu neto, na época, ele tem 14, agora ele tinha 9 anos. Então, eu falo, eu não vi essa passagem. Mas não vai ver mesmo. Mas não vai ver. Não vai ver de jeito nenhum, nem tem que ver. Minha neta, que hoje está com 16 anos, 4 vezes na vida por meia hora. Não, eu não vejo. Eu tento arrumar justificativa para mim, que é melhor essa, então aí eu nego aquela. Aí quando eu falo, não, mas esse caminho aqui seria melhor. No final, quem está dançando sou sempre eu.
Então vamos voltar aqui. Dá tempo para a gente voltar? Eu estou sem relógio. Você falou, só queria acrescentar o seguinte: os nossos filhos são muito melhores. Gente, senão eles não ouvem aqui. Os nossos filhos hoje são muito mais melhores, está errado o português, mas é isso mesmo, são muito mais melhores do que nós fomos. Com certeza. Não há dúvida nenhuma. Com certeza. Tranquilo. Meu filho tem 45, ele é muito melhor do que eu fui com 45. Mas eu não tenho a menor dúvida. É isso aí. E a gente tem que se libertar um pouco nessa questão de filhos e tal, porque, como a Valquíria falou, nós já fizemos o que tínhamos que fazer. Já fizemos. Tá bom? Já fizemos. Agora eles têm que fazer com os nossos netos. Exato. E o que a gente tem que fazer agora, o Valquíria e Rejane, o que a gente tem que fazer agora é não atrapalhar. Não atrapalhar. E se a gente se mete dando os conselhos, está errado, está certo, se a gente quer acompanhar desse jeito que você está falando, a gente vai atrapalhar. E muito. E seriamente. Até porque palavra de mãe e de pai tem um peso danado. Então tem que tomar um cuidado. Muito enrustido no subconsciente deles. Então, Ana, vamos antes lá. de começar, tem bastante comentário. Tem alguns comentários. Então vai. Esse tópico que eu acho que é interessante. Né? Tá. A Elizabeth, ela menciona que ela não é mãe, mas já é tia-avó. E sutilmente ela vai tentando dar algumas orientações. Né? A Marisa, ela faz um comentário interessante. Ela pergunta: o motivo de metas conflitantes pode ter como raiz incluir o outro no nosso projeto? Por culpa, por orgulho ou por insegurança? Com certeza. Então, né? E aí, um outro comentário aqui do Carlinhos é que devemos apenas distinguir a hora que devemos dar um toque nos filhos, para não ficar algo chato, mas tem que ter um direcionamento quando você nota que ele está sendo desviado por opiniões estranhas. Acho que só por enquanto é isso. Tá. A gente tem tempo para mais uma ainda? Temos, né? Lá são 9h30. Lá são 9h30. Vamos mais uma ainda. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas, portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve, e é esse o seu propósito. É isso que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos de metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designastes para o mundo, ao invés de tentares reforçá-las. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses, entre aspas, pessoais. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas, na realidade, concernem o nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim, não sabes para que serve coisa alguma. Gente, é isso mesmo. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu de fato reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente
na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual queres alcançá-lo. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado, ao invés de boas ou más, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. São requeridos 6 períodos de prática, e cada um deles com a duração de 2 minutos. Cada período deve começar com uma lenta repetição da ideia de hoje. E em seguida, olha à tua volta e deixa o teu olhar pousar em qualquer coisa que casualmente capte teus olhos, perto ou longe, importante ou sem importância, humano ou não humano. Com os teus olhos em cada sujeito selecionado desse modo, diga, por exemplo, eu não sei para que serve essa cadeira, eu não sei para que serve esse lápis, eu não sei para que serve essa mão. E diga isso de maneira bem lenta, sem deslocar os olhos do sujeito, até que tenhas completado a declaração referente a ela. Passa então para o próximo e aplica a ideia de hoje como antes. Então, voltando. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Não sabes para que servem as coisas, portanto, elas não têm significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve, e é esse o seu propósito. É isso o que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas vêm a ser utilizadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. E a gente acha que é, né? É para que quando a gente fala de si mesmo, a gente fala, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente não está falando de si. Você está falando do teu ego. Você está falando de como você está e não como você é de verdade. A gente não se dá conta disso. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Como não tens interesses relacionados com interesses pessoais. Não entendi isso. Um outro modo de descrever as metas que ora percebes é dizer que estão todas relacionadas com interesses pessoais. Ponto. Como não tens interesses pessoais, as tuas metas, na realidade, concernem a nada. Portanto, ao valorizá-las, não tens absolutamente nenhuma meta. E assim não sabes para o que serve coisa alguma. Não estou entendendo isso. Ah, tá. Está se referindo ao ego, que não é nada. As nossas metas estão sempre relacionadas ao ego. Antes que os exercícios de hoje possam fazer qualquer sentido para ti, mais um pensamento é necessário. Em níveis mais superficiais, tu de fato reconheces o propósito. Mas o propósito não pode ser compreendido nesses níveis. Por exemplo, de fato compreendes que o telefone existe para o propósito de falar com alguém que não está fisicamente na tua vizinhança imediata. O que não compreendes é a razão pela qual tu queres alcançá-lo. E é isso que faz com que o teu contato com ele seja significativo ou não.
Gente, eu estou tomando muita água porque tem um remédio aí que me deixa de boca seca. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado, ao invés de boas ou más, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. Eu queria a opinião de vocês sobre isso. É crucial para o teu aprendizado que estejas disposto a desistir das metas que estabeleceste para todas as coisas. O reconhecimento de que elas são sem significado, ao invés de boas ou más, é o único caminho para realizar isso. A ideia para o dia de hoje é um passo nessa direção. Vamos lá. Quem quer falar sobre isso? É possível discordar? É lógico, evidente. Eu não sei, eu acho que a gente tem que ter uma meta que pode ser variável, dependendo da situação, mas a gente tem que ter um pensamento no futuro. É? Eu acho que sim. Você não acha que seria muito mais feliz se a gente vivesse o aqui e agora? A gente entraria no verdadeiro poder do agora? A gente tem que viver o aqui e agora, mas a gente... Se você está vivendo no futuro, em direção à meta, você não está no aqui e no agora. Eu não estou vivendo o futuro, eu estou projetando o presente no futuro. Uma coisa que eu não entendi, a questão de abrir mão das metas, é abrir mão de qualquer meta ou das metas que são direcionadas somente ao ego? Acho que das metas que são direcionadas ao ego, já que o ego não existe. Entra a questão de você ter alguma meta, mas que não seja relacionada só ao ego, só ao material. Eu acho que isso está aqui em cima, no primeiro parágrafo. Vamos ver o que o pessoal aí está dizendo sobre isso. Eu acho que a resposta está no primeiro parágrafo. Com relação às metas, tem um comentário apenas aqui da Rose. Quando desistimos das metas, porque elas não têm significado, nos sentimos sem sonhos. Mais ou menos. E a Marisa comentou, o correto, então, é sentar no banco de trás e deixar a vida nos conduzir, deixar a vida me levar, sem impor as exigências do ego, é isso? Eu acho que a Marisa está mais ou menos certa, eu acho que é por aí. Olha aqui, vamos voltar então no primeiro para a gente entender isso bem. Eu não sei para que serve coisa alguma. Propósito é significado. A ideia de hoje explica por que nada do que vês significa coisa alguma. Tem gente falando aqui. Não sabes para que servem as coisas, portanto, não tem significado para ti. Tudo é para o teu próprio interesse. É para isso que serve. É esse o seu propósito. É isso que significa. É reconhecendo isso que as tuas metas venham a ser unificadas. É no reconhecimento disso que o que vês é revestido de significado. Tu percebes o mundo e tudo nele como significativo em termos das metas do ego. Essas metas não têm nada a ver com os teus maiores interesses, porque tu não és o ego. Essa falsa identificação faz com que sejas incapaz de compreender para que serve qualquer coisa. Como resultado, estás fadado a usá-las equivocadamente. Quando acreditares nisso, tentarás retirar as metas que designaste para o mundo, ao invés de tentar reforçá-las. Pois é, aqui o tempo inteiro está mostrando o quê? Deixa eu ver o que escreveram aqui. O tempo todo está mostrando que as nossas metas estão relacionadas ao ego.
O que é o ego da gente? O ego é a falsa máscara que a gente usa no mundo. O ego não é você. E se você tem meta para o ego, você vai dançar, porque o ego não vai te fazer feliz em hipótese alguma. Ana, mas pera, por exemplo, você quer ter uma vida boa, com saúde, viver o mais tempo possível, essa é a tua meta. Então você tem um objetivo hoje de ter uma boa alimentação, de praticar esporte dentro do possível, fazer alguma atividade para conseguir essa tua meta. Então, você não pode, é o teu ego que está falando, mas você não pode abandonar essa meta. Isso aí não é o teu ego que está falando. Não, você querer ser feliz não é o teu ego que está falando. O teu ego está o tempo inteiro... É teu instinto de sobrevivência, claro. Você está aqui para isso. Mas você não está aqui para ser melhor do que ninguém. O ego quer isso o tempo todo. O ego quer isso, é a base dele, é mostrar que ele é melhor do que qualquer outro. Então, o ego está permanentemente... Na alimentação, vamos dizer, bom, eu não vou ficar tomando sol o dia inteiro, porque isso vai fazer mal para a minha pele, e eu não quero ficar cheia de manchas ou feia. Isso é meu ego falando. Eu acho que isso é o teu instinto de sobrevivência. Atenção, o teu ego quer ser melhor o tempo todo. O ego está em competição o tempo todo. Está em competição, está no ego. Agora, você está querendo ser feliz? Não, você está aqui para isso. Eu acho o seguinte, Ana. A gente tem que separar o ego, a meta do ego e a meta não do ego. Do ser. A meta do ser é simplesmente ser feliz, é ter a experiência do amor. Não tem outra. Essa meta a gente não deve desistir. Lógico, ser feliz. A gente deve desistir da meta do ego, daquele claro. Que é sempre melhor do que todo mundo. Então são duas metas. O ser feliz... E uma do ego. Atenção, o ser feliz não tem meta. Ele é. Ele é. É isso que nós temos que aprender a ser. Nós temos que aprender a ser. E não a disputar, que é o que a gente faz o tempo inteiro. Onde o ego entra sempre... Direto. E quando você disputa com você mesmo? Por exemplo, amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Está disputando. Então, você já é perfeita. De jeito nenhum, você já é perfeita. Não, você não tem que ser melhor do que ontem. Você não tem, você já é perfeita. Sabe por que você quer ser melhor do que ontem? Porque você está se condenando. Quem está se condenando é o ego. Assim, é um objetivo teu, sempre melhorar. Valquíria, isso é ego. Eu sei que é o ego. Então, pronto, você não vai conseguir melhorar. Você vai estar disputando o tempo inteiro. Você está criando infelicidade. Eu acho que eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Eu acho isso. Eu acho que você já nasceu perfeita. Fomos criados à imagem e semelhança. Sim, mas você também é fruto do meio que você vive. Então, o que nós interferem no teu ser. O que nós estamos querendo? Deixar de ser fruto do meio em que vivemos. E para deixar de ser fruto do meio em que vivemos, temos que abrir mão do ego e voltar a ser. É isso que nós estamos querendo. Voltar a ser o ser. A voltar a ser o ser. Voltar a ser de verdade. Porque o ego é uma fantasia. O ego é uma fantasia. Fala aí no texto, é com relação à questão de você abrir mão das metas do ego, que aí você consegue unificar as outras metas. Claro. Que aí é em direção, acho, à questão do ser. Exatamente. Agora, é muito difícil para o ser humano separar o ego do ser. É dificílimo. Muito difícil. É dificílimo. Por isso as metas são conflitantes. Exatamente. Olha, não fala paralelo, não, porque a gente aprende quando está falando. Você pode ter uma meta do teu ser que está sendo conflitante com uma meta do seu ego. Exatamente. Exatamente. Isso tem que você tem que escolher o que você quer. O ego não existe, acabou.
bem e do ser. Exatamente. Você tem que escolher qual é a sua meta. No ego, a gente não consegue a felicidade. Não tem jeito. O que vocês estavam falando aí? Que é bom porque a gente escute. Estou falando para o seguinte, que quando ela diz que ela quer ser melhor, ela está julgando-se inferior. Claro. E ela não deve se julgar. Perfeito. É isso que eu estava falando para ela. Pois é, mas isso é importante falar alto e não baixinho. Não, mas é que fica muita gente falando. Não, fica muita gente quando fala paralelo. A gente tem que falar um de cada vez. Repete o que você falou, porque é super importante. O exemplo que a Valquíria deu, que ela estava querendo se melhorar, ser melhor do que ela foi. Ela está se julgando Mal. Ela está julgando que ela quer ser melhor. Por quê? Ela já é? Perfeito, perfeito. Ela não pode ser. Isso é um julgamento que ela está fazendo dela mesma. Cai a ficha, Valquíria? Não. Então, veja, se você tem esses exercícios de reflexão para pensar isto ou aquilo, tentar mudar, você está tentando ser melhor. Não, você não está tentando ser melhor. Você está tentando abrir mão do ego. O ego é que quer ser melhor. Você não está, não. Você está tentando abrir mão do ego. Tentando mudar o meu jeito de ver as coisas, por exemplo. Não. O jeito de você ver as coisas é simplesmente tirar esses óculos, vamos ver, do ego. O ego é que está tentando mudar. Você não tem que tentar mudar nada por aqui. Você tem que simplesmente tirar os óculos e se ver. Mais nada, ver o outro como ele é realmente. Não é mudar nada. Aqui, de óculos do ego, a gente está tentando o tempo todo mudar e querendo ser melhor. Por que a gente quer melhor? Porque a gente está se julgando. O ser não julga. O ser é. E olha, é uma maravilha os momentos que a gente está no ser. Porque aí não tem esforço nem esse julgamento. Mas quando o livro propõe exercícios, faça 5 vezes durante o dia. Para você tirar os óculos. O objetivo é tirar os óculos. Ser melhor. Não é ser melhor, é tirar os óculos e deixar ser. Atenção, cuidado para vocês aí não confundirem. A gente não está querendo ser melhor em nada. Em nada. Nós já somos. Nós já somos perfeitos. Então, que seja, tirar os óculos do ego. Não, mas com isso você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser. Então, você vai ser. E você sendo, você é feliz. Então, mas isso que eu falei. Eu acho que o objetivo da gente é sempre tentar melhorar. É que talvez o melhorar não é a palavra... Não é isso. Evoluir. Crescer. Você entendeu? ter mais contato com o seu ser. Do que era. Não é ser diferente do que era. Atenção vocês aí, por favor, compreendam. Nós somos vocês aí, todos, nós somos perfeitos. O que o Curso em Milagres propõe é que você seja de verdade. Ou seja, quando a gente quer melhorar, quando a gente quer mudar, quando a gente se esforça a gente não está sendo o ser. O ego é que tem que melhorar, que tem que não sei o quê. O ego tem que. O ser é. Ele não tem que nada. E é facílimo deixar o ser ser. É só você ver o quanto você está competindo até com você mesmo. Ana, posso dar uma parte? Deve. É o seguinte, vou dar um exemplo meu. Eu, durante muito tempo, fui muito agressiva. Então, Fala alto. Fala alto. Normalmente, estaria dizendo eu melhorei ou eu vou melhorar. Não é bem isso que se passa. Quando você dá conta que, por medo, por querer mostrar alguma coisa, você age dessa maneira, você está deixando de ser aquela parte boa, aquela parte perfeita que você tem dentro de você. Então, o que você faz? Você vai procurar olhar para a sua parte perfeita e esta parte
que seria eu melhorar, que é o ego, que está lutando para ser melhor e tudo isso, ele deixa de existir, entendeu? Então, hoje eu vejo que eu não sou mais aquilo, mas não é porque eu lutei para ser, é porque eu entendi que eu sou legal. Que eu não preciso me mostrar a verdade para mostrar que eu sou legal. Passei bem? Eu acho que passou. Não precisa mostrar que é legal. É isso aí. Você não precisa mostrar nem para você, nem para o outro. Você é. Então você age dessa maneira e os outros já te veem. E isso não quer dizer você ser santificado, você ser, não quer dizer você virar. Você tirar a máscara. Não é isso? É isso aí. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tirei aquela máscara e acabou. É isso mesmo. Eu acho que você não é que você precisa se melhorar. O seu melhor já está aí dentro. Já está. Você cada vez tem mais contato com o seu ser. Exatamente isso, Caio. Sua perfeição. Não é se melhorar, é ter mais contato com o que você é. Do ego. Exatamente. Você tira a máscara do ego. É isso mesmo. Então, se achar o ser, ele vai tomando espaço do ego. Então, vamos dizer que, como o Vygotsky falava, que a gente achou tudo bem. Então, metade é o ego, metade é o ser. Então, nós temos que deixar esse ser crescer para diminuir o ego. É isso aí. Em outras palavras, naturalmente você será melhor. Naturalmente. É isso, entendeu? Então, naturalmente. É um jeito. Vocês entenderam aí? Eles entenderam aí? Vê se tem opinião aí. Tem alguns comentários. A Marisa comenta que para essa questão de se aceitar, né? Sem achar que precisamos melhorar sempre. É dar força para a perfeição que somos todos nós. Exatamente. Ela mesma comenta, nunca tinha visto assim, já somos perfeitos e todo desejo de melhora é o orgulho do ego. Exatamente, Marisa, é isso aí. A Elizabeth, acordo e peço para estar no amor e peço que Jesus fique comigo. Ótimo. Rose, eu sei que eu não sou essa que precisa ter metas, então quando me proponho a ir atrás de uma meta, faço isso pelo outro ou pelas circunstâncias e deixo de ser eu. Por isso o conflito. E aí o pessoal continua comentando da questão de somos perfeitos, essa melhor é a exigência do outro para te aceitar, dentro do contexto. É por aí. Então tá, meninos. A gente terminou aqui? Não. Eu tô meia boba hoje. Já são 8. 10 horas. 10 horas já. Gente, já devem estar de saco cheio de mim. Olha, então... Quinta-feira que vem, eu já vou estar no Brasil. Viajo domingo. Então, se eu me atrasar a abrir, é porque nós vamos estar, o Caio, em algum lugar, tentando me ajudar, através do computador, mas vai ser de lá da Bocaina que eu vou estar falando. Então, é capaz de ficar meio confuso. Vocês me aguardem, porque eu vou me virar, mas vou conseguir. Tá? Então, tá, vamos fazer uma bolinha de luz para todo mundo? Faça para mim mesmo, que eu tô tão ruinzinha, vocês não têm ideia de como eu sofri esses dias. Quem é que teve herpes zoster aí vai me entender. Vamos lá, uma bola de luz, um pouquinho para mim e o resto para o planeta, tá? Ok, muito obrigada. Boa noite, até a próxima quinta. Beijinhos. Como é que desliga aqui? Deixa eu ver.